A Prefeitura de Maceió está implantando um novo sistema de transporte coletivo aqui na cidade. Para falar a respeito disso, a gente conversa daqui a pouco, em conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com Tássio Melo, que é superintendente de transporte e trânsito exatamente da Prefeitura de Maceió. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A partir de agora, aqui em conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET, nós vamos falar sobre as modificações do sistema de transporte coletivo aqui em Maceió. Quem está aqui conosco é Tássio Melo, que é o superintendente de transporte e trânsito da Prefeitura de Maceió. Tássio, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa conjuntura. E aí, o que é que de fato está mudando nesse sistema de transporte coletivo, transporte público, como queiram chamar? Obrigado, Flávio. Obrigado pela oportunidade de estar explicando a sociedade maceióense. Tudo começou em virtude de uma ação civil pública do Ministério Público Estadual para obrigar o município de Maceió, ainda em 2007, a fazer a licitação de transporte público, né? Foi uma novela, todos acompanharam e conseguimos fazer um edital que realmente era possível, era execuível, edital, que era possível se ter melhorias claras para a população maceióense e conseguimos fechá-lo em dezembro de 2015 e agora estamos nesse período de transição. Dentre as melhorias do sistema de transporte, teremos ainda neste ano, começando já no mês de março, a receber os novos veículos, em torno de 20% da frota maceióense, ela será 0 quilômetro a partir deste ano de 2015 e diminui a idade média da frota para 5 anos, que aí iremos de 7, alguma coisa, que é a idade média da frota no momento da assinatura da licitação, para 5 anos em média de idade média da frota. Além disso, que para mim foi o maior ganho para a população, é a questão da integração temporal, que iniciamos no dia 9 de janeiro. Tivemos um atraso aí em virtude de um acordo que foi feito na Justiça do Trabalho para assegurarmos o emprego de em torno de 804 pessoas e gradativamente estamos passando essas linhas das empresas que anteriormente operavam no sistema para as empresas que fizeram a adjudicação dos lotes na licitação do sistema de transporte público aqui de Maceió. Temos 10 meses, segundo o edital,
mas a nossa previsão é que até o final de abril toda essa transição termine e aí sim começaremos a integração total e plena aqui no sistema, desde que ela seja unidirecional, ou seja, na mesma direção do destino do nosso usuário. Vamos dar um exemplo, um usuário que mora no Benedito Bentes e precisa se deslocar para o centro da cidade. Como é a situação hoje? Como é que vai ficar quando esse sistema estiver plenamente efetivado? O sistema lá do Benedito Bentes foi modificado completamente agora, né, como originalmente deveria ter sido feito. O sistema do Benedito Bentes, ainda no início da década de 90, final de 80, início da década de 90, ela já havia previsão dessa integração. No entanto, nunca foi implantado e conseguimos fazer essa implantação agora. Temos chamados quatro terminais satélites dentro do Benedito Bentes, que é o Frei Damião, o Cidade Sorriso 2, o Mucambo e mais o Luiz Pedro 3, que levam as pessoas no sistema de integração até o terminal de integração no centro do Benedito Bentes e ele traz até aqui em Maceió. Só iniciando a contagem dessa 1h30 do qual o usuário tem para utilizar, a partir do momento que ele entra no sistema, lá na integração do próprio terminal integrado. Em termos de custos, qual é a vantagem para o usuário? Principalmente para aqueles usuários que moram mais na periferia da cidade, que muitas dessas vezes, vou dar um exemplo, Rio Novo, você não tem tantas opções de transporte como, por exemplo, no próprio Benedito Bentes, que é um centro maior, que tem destino ali para várias partes da cidade. Ele dá a oportunidade de você ir até uma via, como por exemplo a Avenida do Valdegor Monteiro, ali na faixa exclusiva, e você tem opções de outros locais da cidade para pegar. Como por exemplo, você ia para o Trapiche, se não existisse um ônibus Rio Novo Trapiche, você pode descer e dentro de 1h30 pegar um ônibus indo para o Trapiche, que você só pagará uma passagem. Antes, você pagaria no mínimo 2 passagens para chegar a um destino. E em alguns casos raros aqui em Maceió, pagava-se até também 3 passagens. As pessoas começarão a visualizar a melhora realmente desse sistema de integração a partir do período total de transição, que aí nós temos condições de liberar, não apenas dentro das empresas, mas também uma empresa com outra e todos os ônibus da nossa cidade. Em termos de circulação desses ônibus, que são os veículos que servem para o transporte de massa aqui em Maceió, vocês implantaram há algum tempo a faixa azul ali nas avenidas do Valdegor Monteiro e a Avenida Fernando de Lima. Está dando resultado? Está dentro do que vocês previam? Sim, dentro do que nós chegamos em alguns casos a ganhar inclusive 50% a mais de viagem. O que é que quer dizer isso? Você tem uma agilidade, uma velocidade maior, uma precisão dentro do sistema. Nós temos como fazer uma programação mais fidedigna da realidade. Se você do Benedito Bentes, por exemplo, demora 2 horas para dar o laço, antes da faixa azul você demorar pelo menos 3 horas, 3 horas e 10 minutos. Isso é de extrema importância, tanto para você ter um sistema mais confiável, você saber os horários de saída, de chegada do ônibus, quanto também você dá mais tempo, dá mais qualidade de vida para as pessoas que realmente precisam do sistema de transporte público aqui da nossa capital. Agora, a gente ainda observa, tanto na Fernando de Lima quanto na do Valdegor Monteiro, em determinado momento de muito movimento de trânsito, tráfego de veículos, as pessoas em veículos pequenos passarem na chamada faixa azul. Quais são os horários que, de fato, as pessoas podem, no veículo pequeno, usar a faixa azul? Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a faixa azul ela é exclusiva para ônibus das 6 da manhã às 8 da noite e no final de semana ela é liberada. Fora isso? Fora isso, de 6 da manhã às 8 da noite ela não pode durante a semana, as pessoas são autuadas. Inclusive, estamos colocando também os radares exatamente em alguns pontos onde mais as pessoas, alguns condutores, infratores, insistem em desrespeitar, que é um desrespeito não com a SMTT, não com a
mas na cidade em si, com falta de respeito com os usuários do sistema de transporte, que são aquelas pessoas que mais precisam, que, né, várias vezes estamos utilizando o carro ali sentado, com o ar-condicionado ligado, ouvindo uma música, já é irritante, vamos dizer assim, você está parado no trânsito. Você imagine uma pessoa que já vem cansada, trabalhou o dia inteiro, ela vem ali apertada no ônibus, em pé muitas vezes, exatamente. Isso aí é uma falta de respeito com essas pessoas e, conforme estabelece o Código de Trânsito, tem que ser feita a autuação e assim que a SMTT tem, dentro da medida do possível, feito essa fiscalização, que agora vai melhorar com a fiscalização eletrônica. Esses chamados pardais eletrônicos vão ser quantos aqui em Maceió? Os fotossensores, eles têm a previsão de até 32 locais. Nesse primeiro momento serão colocados em 10 e aí gradativamente estamos fazendo a campanha educativa. Iniciamos nessa semana do dia 22 até o dia 28 fazendo a campanha educativa para a partir do dia 28 de fevereiro começar a serem feitas as autuações. Nossa intenção é dar a maior publicidade possível dos locais aonde esses fotossensores serão instalados, para que as pessoas realmente respeitem. A nossa maior intenção, a intenção da Prefeitura Municipal de Maceió é realmente reduzir os índices de acidente de trânsito, principalmente aqueles acidentes de trânsito com vítimas, com lesões graves, como também com óbitos, né? Aqui em Maceió, colocamos nos 10 pontos, 10 interseções aonde se tem mais acidentes que muitas pessoas lembram aí da gravidade deles, que pessoas da nossa comunidade, da nossa sociedade faleceram nesses locais que tanto tiveram atropelamentos como qualquer tipo de colisão entre veículos, que levou algumas pessoas, como eu falei, da nossa comunidade a falecer em virtude do acidente de trânsito. E para nós, o principal indicador dentro do trânsito é a diminuição de acidentes e a diminuição de pessoas lesionadas e acidentes com óbito. Ok, a gente vai ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com o Tássio Melo, que é o superintendente de transporte e trânsito da Prefeitura de Maceió, e um dos assuntos aí vai ser essa questão dos chamados pardais eletrônicos. Até já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticator. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticator. Avenida Menino Marcelo 280.
mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e bumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Voltamos à conjuntura nessa entrevista com Tássio Melo, que é o superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió. Tássio, para a gente encerrar essa questão dos chamados pardais eletrônicos, o cidadão vai ser informado de onde vão ficar localizados esses pardais, quer dizer, o motorista vai ter essa informação? Sim, no site da Prefeitura já constam os locais onde esses pardais serão instalados, qual o semáforo precisamente e qual o tipo de fiscalização que esses pardais fazem em cada um desses locais. Por exemplo, Fernandes Lima, ali próximo à Casa das Carnes, dá um exemplo. O que é que esse fotossensor vai fazer? Ele vai fiscalizar não apenas o avanço do semáforo, como fechamento de cruzamento, que é um dos grandes problemas dos gargalos do trânsito aqui de Maceió, como também a velocidade. Aí vem a pergunta que mais as pessoas fazem. Esses fotossensores, eles serão desligados à noite? Aí sim, para alguns tipos de infração, como por exemplo, avanço semafórico. Fechamento de cruzamento, ele será até às 23 horas, de 23 horas às 5 da manhã. E para a velocidade é que ele será de 24 horas. Por quê? Porque observamos também dos acidentes com certa violência que aconteceu nesses locais na madrugada, foi exatamente em virtude da velocidade. Então, como o nosso intuito maior é reduzir esses acidentes, nós iremos continuar com ele 24 horas e 60 km por hora é uma velocidade, né? Na maioria dos locais é de 60 km por hora, em outros 50. Esse respeito ao limite de velocidade, ele deverá ser obedecido pelas 24 horas. Bem, Tássio, uma grande opção de transporte coletivo que foi colocada em Maceió ultimamente foi o VLT. Tem funcionando uma linha para Maceió Rio Largo e fala-se em outras linhas aqui na cidade. O que é que existe de concreto que realmente vai ser realizado em breve tempo com relação a VLT? A CBTU, inclusive em parceria com a própria CMTT, nós estamos trabalhando na questão exatamente das interseções na Avenida Maceió. Ali tem uma extensão do VLT da CBTU do centro hoje até... Avenida Maceió de Jaraguá. Exatamente, a Avenida Maceió de Jaraguá. A extensão de lá até o porto ali de Maceió, no bairro do Jaraguá. E também o da Fernandes Lima, que o projeto já está pronto. Foi um projeto do governo do estado. A prefeitura foi parceira também nesse projeto, assim como o Ministério das Cidades, e estamos aguardando, passar essa crise aí para retomar um projeto caro, mais de R$1 bilhão, mas de extrema importância para Maceió, que irá ligar o centro de Maceió até o aeroporto Zumbi dos Palmares. Mas desses daí, na sua ótica, o que é que vai sair primeiro? Acredito que Jaraguá ainda até o final desse ano esteja pronto. As dormentes, pelo que nós estamos vendo, já estão sendo trocadas, tirando as dormentes de madeira e colocando de concreto e se retirando aquele asfalto que foi colocado à época na gestão passada,
que tapou parte dos trilhos nas interseções, e fazer também a sinalização semafórica desses locais. Aí é onde entra a SMTT nessa parceria com a CBTU. Bom, Tássio, o centro da cidade de Maceió é um verdadeiro rolo para se estacionar, né? Tanto é que proliferam estacionamentos particulares que já estão cobrando até R$ 7,00 um expediente. Aliás, um horário de expediente, 5 horas, um turno expediente. O que é que a SMTT tem planejado para o centro da cidade no que diz respeito, pelo menos, a estacionamento? Nós já fizemos um mapeamento completo desse estacionamento no centro de Maceió, como algumas regiões de praia, quanto de regiões de faculdade também. Nós temos um sério problema de estacionamento. E a via pública, ela quando serve para estacionamento, ela tem que ter exatamente uma rotatividade. A pessoa não pode chegar de 6 horas da manhã e sair às 6, 7, 8 horas da noite. Porque isso aí você termina inviabilizando todo o ordenamento de trânsito desse entorno, principalmente no centro e o chamado centro expandido. E é de extrema importância que seja feita essa licitação da Zona Azul. Eu acho que devemos começar pelos bolsões, né? Por exemplo, dar um exemplo aqui próximo ao Harmony, né? Que é aqui nessa região exatamente da Jatiuca. Temos que tirar até para combater o próprio flanelinha e fazer uma terceirização dessa responsabilidade do poder público, né, através de uma concessão para uma empresa terceirizada que faça com que tenha uma rotatividade maior desses estacionamentos públicos. Você tem previsão para a implantação da Zona Azul? O projeto já está todo pronto, né? Deve sair, acredito que até abril, maio, deve sair a licitação. O projeto já está realmente todo pronto. Hoje eu estou com o pessoal trabalhando muito nessa questão da transição do transporte público. O efetivo da SMTT é pequeno, mas em parceria aí com a Secretaria Municipal de Governo e o Maceió Mais, deve ser lançado ainda esse ano a Zona Azul. Bom, por falar em estacionamento, por falar em centro da cidade, no centro da cidade de Maceió principalmente, existe muita reserva de vaga. São, às vezes, comerciantes, né, que orientam os chamados flanelinhos, guardadores de vaga, para que coloquem obstáculos. Uns colocam cone, outros colocam cadeira, outros colocam lata, pedaço de madeira, enfim. E há logo cedo essa reserva de vagas. Se, por exemplo, a Rua da Praia deve ter pelo menos uns 8 ou 10 que fazem isso. Quem chega lá até umas 8 da manhã vai encontrar, 8, 8 e meia, vai encontrar essas vagas reservadas para esses comerciantes, para profissionais liberais. O que é que a SMTT pode fazer quanto a isso, Tássio? Nós fizemos já um mapeamento desses locais. Quando existe o obstáculo, quando você falou, é de responsabilidade da SMTT de retirar da via, como por exemplo cones, cavaletes. E as pessoas podem denunciar também através do telefone 118 da SMTT. E quando há algum tipo de agressão ou algum tipo de ameaça desses flanelinhas, aí deixa de ser apenas uma questão de trânsito, mas também de segurança pública. Aí cabe à SMTT também fazer a denúncia à Secretaria de Segurança Pública para que seja feita, sejam tomadas providências contra essas pessoas que estão coagindo a se pagar o estacionamento, né, de uma via pública que até então não tem qualquer tipo de pagamento, a não ser quando você tem uma zona de parqueamento, como é o caso da Zona Azul. Mas o caso que eu estou falando não é nem de o rapaz que se chamam, né, flanelinha, que está guardando, a pessoa que está guardando a vaga, cobrar, não é isso. É o dono da loja, é o dono do escritório, é o profissional liberal que manda o cara guardar a vaga. O que é difícil exatamente é você conseguir fazer essa conexão entre aquela pessoa que está na ponta fazendo essa coação com o dono do estabelecimento. Se assim ele proceder, deve responder também perante os órgãos de segurança pública. No entanto, se ele coloca qualquer tipo de obstáculo, aí sim é de responsabilidade da SMTT. Como eu falei, pode denunciar no 118 ou em qualquer viatura que esteja passando ali na via, e é obrigação do agente de trânsito, é obrigação da SMTT fazer com que aquele local
seja acessível a todos. Ainda nessa questão estacionamento, quem mora aqui na parte baixa da cidade e se desloca em demanda ao centro logo cedo, a partir de 7, 7h30 da manhã, se depara todos os dias, sem exceção, os ônibus parando na frente dos hotéis e muitas vezes ônibus e vans em fila dupla. Além de pararem no local paralelamente à calçada, eles param também fazendo fila dupla. O que é que a SMTT pode fazer, Cássio? Nós já fizemos diversas reuniões, com o setor turístico aqui de Maceió, que sabemos que é um setor importante, né? Fizemos um trabalho, não sei se você lembra, no início da gestão, com aquelas vans de turismo que ficavam todas estacionadas ali do lado da orla. Reservamos algumas vagas para essas vans de turismo. Fizemos já reuniões com os ônibus receptivos e as agências de turismo também, hotéis. E é um problema grave que nós temos aqui. Nós temos uma orla que boa parte desses hotéis são concentrados lá. Em virtude da legislação anterior, poucos desses hotéis, eles tinham uma baia para embarque e desembarque, como estabelece a legislação atual. A maioria desses são mais antigos do que o Código de Edificações atual. E vamos dizer, muita demanda para pouco espaço ali naquela orla. Fizemos algumas modificações de horários, já desse embarque e desembarque, para pegar os turistas de nossa capital. Colocamos viaturas específicas para ficar principalmente ali naquela parte da Avenida Antônio Gouveia. E nós temos feito diversas autuações e orientação a esses condutores dos ônibus, desses receptivos. No entanto, ainda se observa, principalmente no período de alta temporada, quando a demanda de turistas cresce aqui na nossa capital, e nós ficamos num dilema muito grande também, que temos que ter uma certa paciência. Pedimos ao maceiense também uma certa paciência, como nós temos lá na SMTT, até porque muitas vezes temos turistas que têm deficiência para locomoção, temos pessoas idosas também disso, e fazemos a fiscalização, mas temos que ter também um bom senso correlacionado a essa questão desse período de embarque e desembarque. Ok, muito obrigado ao Superintendente de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Maceió, Tássio Melo, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. A gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com o medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo.
5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior... Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso, que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador. Avenida Menino Marcelo 280. Quem está conosco a partir de agora, aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET, é o advogado José Fragoso Cavalcante. Temos aqui alguns assuntos. O primeiro deles é a mudança recente por parte do Supremo Tribunal Federal quanto ao recurso quando da condenação no 2º grau. Bem-vindo aqui, Fragoso, mais uma vez aqui a nossa Conjuntura. O que é que você teria a nos dizer, a sua posição como profissional da advocacia em relação a essa posição do Supremo Tribunal Federal? Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores da TV Mar. Em verdade, eu entendo que houve aí um grande retrocesso. E, a meu ver, forçou-se a barra a não mais poder para essa interpretação de que se pode prender em início de execução da pena, isso é que deve ser bem claro, a pessoa que é, pelo texto constitucional, presumidamente inocente. Prender com a decisão de 2º grau. Ao argumento de que ali estariam esgotados os recursos de natureza ordinária. Mas não é isso que diz a Constituição Federal. A Constituição Federal, nesse ponto, ela é claríssima. E a jurisprudência do Supremo nunca foi vacilante com relação a isso. Ora, se diz a Constituição que ninguém será considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a meu ver, não é possível uma interpretação que se inicie o cumprimento da pena de uma pessoa que é inocente. Qual foi o caso concreto para o Supremo tomar essa posição? Houve um habeas corpus que foi impetrado, um tribunal tinha mantido uma decisão de 1º grau que tinha decretado uma prisão sem fundamentação e, a partir daí, foi até o Supremo e o Supremo manteve esse entendimento pelo Pleno. Um fato que foi, para todos os aplicadores de direito, acredito, absolutamente surpreso. Quais são as implicações disso que já estão acontecendo na prática? Bom, o que já está acontecendo é que tem tribunal que já está mandando expedir mandado de prisão contra pessoas que estão com recurso pendente. E isso traz uma série de problemas. Por exemplo, a semana passada, no mês passado, nós tivemos aliás, em novembro, melhor dizendo, nós tivemos no STJ, num caso concreto daqui de Alagoas, a anulação de um júri. Muito bem, vocês imaginem se essa pessoa, que já tinha sido condenada pelo júri, que já tinha sido mantida a decisão do júri pelo Tribunal de Justiça, estivesse cumprindo essa pena. Esse recurso especial, ele tramita há 4 ou 5 anos. Essa pessoa estava 4 ou 5 anos presa, ilegalmente. E se ele vem a ser absolvido no próximo júri, como é que ficaria? Quem pagaria esses 5 anos de prisão? Ora,
não são poucos os casos que chegam ao STJ e ao Supremo que se reverte. Não são poucos. Falou o ministro Celso de Mello em torno de 25% dos casos. É uma cifra muito grande para que você antecipe a execução da pena. Ora, não é que não seja possível prender antes do trânsito em julgado se houver os motivos para a prisão preventiva. Isso é possível. Mas se não houver, é antecipação da pena e é contrário ao que diz a Constituição Federal. O que fazer no caso, a pessoa que, com essa nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela for, na avaliação do advogado, foi inocente, mas vai ficar presa quando recorrer para o 3º grau, né? E aí, o que é que vai fazer se depois ela for considerada inocente? Ora, quem vai pagar por isso? Vai haver a indenização pelo Estado do erro judiciário, que na realidade nunca compensa o cidadão que passou 5 anos, 6 anos, 4 anos preso, né? O Estado vai ter que indenizar o erro judiciário, isso não há dúvida, mas há um prejuízo enorme para a pessoa. Como é que você avalia, Fragoso, que enquanto os advogados estão contra essa decisão do Supremo, o Ministério Público e o Judiciário estão comemorando? Veja bem, o que se diz é o seguinte, é que o trânsito em julgado demora muito a acontecer. Isso não é problema do advogado que utiliza os recursos que estão ali dispostos na lei. O advogado deve avaliar se, naquele caso, deve impetrar o recurso ou não. Esse problema é um problema que deve ser resolvido pelo judiciário, de julgar no prazo razoável. Se o judiciário não tem condições de fazer isso, também não é problema do advogado, também não é problema do legislativo. Há que se fazer o judiciário funcionar melhor. Se precisa de mais juízes, se precisa de mais servidores, isso é uma outra questão que se tem que discutir. Mas não fazer o atropelo da lei, né, e ver como ouvi no voto do ministro dizer que o Supremo teria que julgar de acordo com a voz das ruas. Isso é inaceitável no Estado democrático de direito. O Supremo está ali para aplicar a Constituição, para defender a Constituição. Aliás, ele é o guardião da Constituição Federal. Mas essa, a meu ver, é indiscutivelmente, Flávio, a pior composição do Supremo Tribunal Federal. Bom, em relação a essa decisão do Supremo, o que é que pode ser feito do ponto de vista jurídico? Ora, eu, nos meus casos concretos, vou sempre impetrar os habeas corpus se houver decisão de 2º grau determinando a prisão de alguém simplesmente por esgotar os recursos de natureza ordinária. Então, vou continuar impetrando o habeas corpus e acredito que os advogados devem insistir com isso para ver se nós temos um reposicionamento dessa situação. E quais são, Fragoso, os critérios de presunção de inocência estabelecidos pela Constituição Federal? O critério é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É o momento em que se quebra a presunção de inocência. Quando não cabe mais recurso. Quando não cabe mais qualquer recurso. Enquanto houver recurso pendente, não há que se falar em culpado, não há que se falar em início de cumprimento de pena. Se, do ponto de vista ideológico, não se concorda com isso, eu posso até ter uma posição pessoal diferente, eu posso até achar, até entender que deveria se resolver isso em 2º grau, mas a minha posição pessoal não é a posição, não é o que diz a Constituição Federal. A posição de A ou de B não importa, o que importa é o que diz a Constituição Federal. Ora, para resolver essa questão, o ministro César Peluso, inclusive, ele propôs uma alteração na Constituição. Há um projeto que prevê o fim do recurso especial e extraordinário e a transformação desses recursos em ação rescisória. Ora, assim você faz isso, aí você não fere a Constituição Federal. Mas da forma que está, eu não tenho nenhuma dúvida. O que o legislador constituinte marcou, determinou, foi o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se assim não fosse, se abria uma exceção e dizia que a prisão poderia ser efetuada a partir da decisão de 2º grau. E não tem isso em nenhum momento na Constituição Federal.
Ok, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta à conjuntura, conversando ainda com o advogado José Fragoso Cavalcante. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Continuamos com conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado, o advogado José Fragoso Cavalcante, que veio nos falar sobre alguns assuntos, principalmente sobre a mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que passou a entender de que é possível a prisão já na condenação em segundo grau. Fragoso, houve uma reação por parte de alguns advogados, principalmente pela presidente da OAB de Alagoas, Fernanda Marinella, em relação a declarações do Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, Sérgio Jucá, quando ele disse, em outras palavras, de que ao serem contrários a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, os advogados estão sendo corporativistas, estão pensando neles próprios, ao invés de pensarem como o Ministério Público na sociedade. Qual a sua avaliação, o seu entendimento com relação a isso? Vejo uma declaração que é lamentável, partindo principalmente do Procurador-Geral de Justiça. Faltou, a meu ver, conhecimento específico da Constituição a ele, por isso que ele foge do debate para agredir os advogados, aliás, é uma prática antiga dele, e faltou equilíbrio para o exercício do cargo. Esses dois elementos fundamentais para o exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça faltaram ao senhor Procurador. E não é de hoje que o senhor Procurador-Geral de Justiça atinge os advogados, né? Ele sabe a importância de um advogado porque ele caluniou um advogado aqui em Alagoas e esse advogado ingressou com uma ação na justiça contra ele. E ele fala, inclusive, nessa declaração, que os advogados não defendem o cliente, os advogados esperam a prescrição por conta desses recursos. Não é verdade. O caso dele, por exemplo, prescreveu sem nenhum recurso. Não houve nenhum recurso. E ele não sofreu condenação porque houve a prescrição. Em razão de quê? Em razão do problema com a máquina judiciária. Não foi com o advogado dele. Aliás, contratou um advogado brilhante. O pessoal, quando precisa de um advogado, procura o que de melhor pode se encontrar. Ele fala também de que os advogados estão
defendendo seus honorários volumosos. Qualquer profissional tem direito aos seus honorários e o volume dos honorários é de acordo com a competência profissional de cada um. É bom lembrar que nós não temos auxílio moradia, nós não temos auxílio alimentação, nós não temos salário fixo no final do mês, como tem o senhor Procurador-Geral de Justiça. Recebe também os honorários do Estado, segundo ele, para defender a sociedade. E enquanto nós estaríamos defendendo bandidos, na verdade nós defendemos o cidadão, né? Essa história do Ministério Público defender a sociedade, eu tenho muita desconfiança sobre ela. E cito alguns exemplos na história e vou a um que era muito lembrado por Saulo Ramos, que foi o suicídio de Herzog, o falso suicídio de Herzog na época da ditadura militar. O que fez o Ministério Público naquela oportunidade? Naquela oportunidade conestou com esse falso suicídio e foi mais além, foi muito mais além. Quando a família da vítima impetrou uma ação e demonstrou que não houve suicídio e o juiz de primeiro grau determinou a indenização à família da vítima, o Ministério Público ingressou com um mandado de segurança para que essa sentença não fosse sequer publicada. E onde estavam os advogados naquela oportunidade? Onde estava Evandro Lise Silva? Onde estava Evaristo? Estava na trincheira de luta contra a ditadura militar. O grande problema de alguns membros do Ministério Público, a exemplo do senhor procurador, não há dúvida, Flávio, o problema de que eles sabem que nós, advogados, somos independentes. E eles não são independentes porque eles fazem parte da estrutura do poder. Então, eles estão sempre a serviço dessa estrutura, queiram ou não queiram. Agora, queiram ou não queiram o senhor Procurador-Geral de Justiça, a defesa vai sempre existir, porque assim quer a Constituição Federal, assim exige a Constituição Federal, que a defesa seja efetiva e que o réu, mesmo que não queira, ele tem que ser defendido. Bem, não só o Judiciário, não só o Ministério Público, mas gente do povo, pessoas comuns, estão dando razão a essa decisão do Supremo, justamente pela questão da quantidade exacerbada de recursos que, em tese, existem no sistema judiciário brasileiro. O que dizer com relação a isso? Bom, nesse ponto, nós concordamos. Há um sistema recursal esquizofrênico que precisa ser revisto imediatamente. Eu não tenho dúvida disso. Mas não é o Supremo quem tem que fazer isso, não é o Judiciário quem tem que fazer isso. Isso só pode ser feito através do Legislativo. Foi assim que aprendi na faculdade. O Legislativo elabora as leis. O Poder Judiciário vai dirimir o conflito que surge no campo penal entre o Estado acusação e o cidadão. Essa é a função do Judiciário. O Judiciário não tem que ter preocupação com excesso de recursos ou com falta de recursos no processo penal. Essa questão é a questão que, se tiver de ser resolvida, tem que ser resolvida pela via legislativa. Eu concordo que há um sistema que precisa ser revisto, um sistema recursal que precisa ser revisto, mas não é forçando a barra através do Judiciário que nós vamos conseguir isso. Bom, um outro efeito dessa decisão do Supremo é o aumento da população carcerária. Isso aí parece que é inevitável, né? Não há dúvida. Primeiro que nós temos uma cultura da prisão preventiva. Hoje nós estamos abarrotados de presos preventivos, né? De presos provisórios, de presos que ainda não tiveram condenação definitiva e na maioria deles que não tiveram condenação sequer de primeiro grau, né? Então, com essa ida dessas pessoas que já foram condenadas de segundo grau, é evidentemente que o sistema vai explodir. Vai ser preciso construir novos presídios, vai ser preciso fazer um monte de coisa. Mas o que eu ainda acredito é no bom senso, eu ainda acredito na aplicação do direito e acredito na luta dos advogados contra essa decisão. E nós vamos lutar contra ela até o final. Ok, muito obrigado ao advogado José Fragoso Cavalcante pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. E muito obrigado também a você, telespectador, por nos acompanhar.